O ano. Consegue fazer? Você está sem áudio aí? Consegue? Qual dela? Eu? Você, Ana Maria. Ah, eu esqueço, desculpa, Ana Lívia. É que a Ana eu chamo de Aninha e a Ana Lívia eu só chamo de É, Ana Lívia, eu nunca chamo ela de Ana. Você. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido, amém, irmão, Deus que todos precisam qualidade maior, que nos acompanha, estão na nossa retaguarda, e no treinamento. Nós agradecemos pelo ano que passou de estudo e por este ano que estamos no último. Que nós possamos guardar no nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, tudo aquilo que vamos receber nesse ano. Que possa, esses estudos, fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Agradecemos, Jesus, por mais um domingo. E pedimos, Pai, envolva todos aqui, então, aqueles que ainda nós tivemos de Pai, e as nossas famílias. Obrigada, meu Filho Jesus, e que seja feita a sua vontade entre nós. E assim seja. Obrigado, Ana. Ficou bem baixinho, mas nós acompanhamos em pensamento aqui. Gente, o ano passado, se vocês lembrarem, o último estudo foi do Bruno. E aí depois nós tivemos aquele encontro presencial com aquela técnica da Herminha. Foi maravilhoso, não foi? Foi muito bom, né? Depois tivemos até a apresentação musical. É, grupo chique é outra coisa. E esse ano nós vamos começar com o Bruno. O Bruno, você vai terminar e abrir. Porque tava muito. O Bruno conseguiu preparar para nós, né? Quer falar oi, meu bem? A Ligia tá aqui. Fala oi aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bom? Muito bem, Bruno, então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos começar para não perder o nosso costume. Vamos ver uma música. Vocês me falam se está tudo aqui. 2 do 2 Shopee. Assista lives com ofertas e cupons exclusivos. Olha no Shopee. Abra suas contas internacionais e seja global com o BTG. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada. Já me sinto feliz em sonhar. Ai, meu Deus, o que peço é sublime. Põe teus olhos bem no meu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir. São estrelas de um céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Quero ver com teus olhos as flores,
as florestas, o sol e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa e a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se teus olhos são um diamante, também eu ficarei mais brilhante. Nos olhos de Deus tem piedade, nos olhos de Deus tem amor, nos olhos de Deus tem perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for. Quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for. Quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for. Quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Já vamos ver onde que essa música se conecta com o nosso estudo. Eu vou compartilhar de novo para ver vocês. Aí. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Muito bom a gente estar junto aqui de novo, né? Ó, deu uma enferrujada, viu, gente? Vocês ajudam aí, porque esse tempo que a gente fica parado, vai voltar o estudo. Parece que faz tanto tempo que a gente não estuda. E aí eu achei que vale a pena a gente dar uma retomada geral, rever a nossa passagem, né? Fazer uma leitura, e depois a gente pega o versículo de hoje, né? Então a gente ainda está estudando e vai estudar por um tempo, né? A passagem de Jesus na casa de Simão o fariseu, está lá em Lucas, capítulo 7, e dos versículos 36 ao 50. Vamos reler a passagem, né? Para a gente lembrar o contexto todo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher, que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas, enxugava-os com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele fala: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Em resposta, disse Simão: suponho que aquele a quem mais se agraciou.
disse-lhe: julgaste retamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé te tornou salva, vá em paz. Então, essa é a nossa passagem. A gente chegou na metade dela, porque a gente já foi até a metade, até o versículo central, né? E agora a gente vai fazer uma retomada da passagem. Eu trouxe um slide que o Everton apresentou, tá lá no livro do Kenneth Bailey, né? A forma como essa passagem ela é construída, ela também tem uma beleza literária, porque ela é feita toda espelhada, né? A gente vê que há as ações da mulher, depois há uma parábola no meio, depois Jesus retoma as ações fazendo uma comparação e depois Jesus fecha com uma conclusão, né? Então, os estudiosos, eles falam que é muito, muito bonito isso, né? Tem paralelos na literatura hebraica, mas, assim, o conteúdo não tem paralelo, né? Que é algo que a gente tá explorando aos poucos, né? Principalmente essa parte que a gente vai começar a ver hoje, que é quando Jesus ele faz essa comparação dos gestos da mulher com o que deveria ter sido feito pelo hospedeiro, né? Pelo fariseu, que não tem paralelo, porque não se devia criticar a forma como você era tratado, né? Isso aí era meio que uma lei social, né? E Jesus faz uma crítica, assim, muito... que, na verdade, não é tão crítica. Talvez a gente pode chegar nessa conclusão hoje, né? O que Jesus fala ali, na verdade, como sempre, é ensinar, né? E aí a gente já passou por essas fases todas, né? A gente vê que Simão, ele faz dois julgamentos. Primeiro, quando ele julga aquela mulher, quando ele fala dela, né? E aí Jesus conta uma parábola que, na verdade, fala dele, do Simão. Depois, o Simão vai julgar retamente, que é a explicação da parábola. E agora a gente vai entrar nessa parte aqui, o derramamento do amor da mulher, né? Em retrospecto. Então, é Jesus ressaltando a forma, a atitude dessa mulher. E daí a gente vai extrair questões para a gente refletir. Dessa parte estrutural, você queria falar mais alguma coisa, Everton? Do que você lembrou? Não, só a gente pensar assim, ó, que esses escritos, eles não eram feitos a esmo. Eles eram pensados, amadurecidos, trabalhados, para depois serem trazidos para o texto. Havia duas formas de gravar essas coisas: ou no papiro, ou nos pergaminhos. O papiro, que é o material, né, tipo o papel mesmo, né, ele se perdia muito facilmente. E nos pergaminhos, que é feito do couro de um animal, ele passava por uma espécie de curtição, depois eles faziam uma tinta com carvão e queimava aquilo e tal. Aquilo não apagava nunca mais, nunca mais. Então, depois de escrito, acabou. Só se jogasse fora aquilo. Então, até hoje, nós temos textos, né, que não dessa época propriamente, porque os textos eram copiados. E assim, o que a gente chama de o texto da própria pessoa. Se eu escrever um livro hoje, eu vou escrever, o seu Haroldo escrever Haroldo Dutra Dias, se eu for escrever Everton e tal. Naquele tempo, eles não faziam assim, que a gente chama de autógrafo. Eles não faziam assim. Por que que eles não faziam assim?
Porque muitas das histórias que eram grafadas ali não eram da pessoa. Entende? Então, por exemplo, igual a gente tem aqui, ó, na livro está aqui, a gente tem o Cancioneiro Espírita, que é uma coletânea de músicas que foram utilizadas no decorrer de décadas e décadas e décadas na evangelização, na mocidade. Quando o Cancioneiro Espírita foi fazer isso, deu o maior trabalho para ficar descobrindo de quem que era tal música, porque isso cai, entende? Então, mas no caso do Cancioneiro ainda conseguiu identificar, porque é uma obra só. Agora, no caso das histórias, não era possível. Então, por isso que muitas vezes ele não coloca lá o Evangelho de fulano, segundo Mateus. Ou, entende? Porque seria assim, uma presunção a pessoa escrever aquele livro contando histórias que não são dela. Entende? Então, estou falando isso tudo para dizer o seguinte, que esses textos depois, eles eram muito bem pensados, muito bem trabalhados. E essa perífrase que a gente está estudando, ela mostra muito isso, porque como o Bruno está mostrando aí, ela meio que ela vai num crescente, chega na parábola e depois ela vai numa resposta. Então, assim, isso não é a esmo, né? Você não constrói um relógio jogando as peças na mesa ou colocando numa forma, chacoalhando e monta. Não é assim. Você tem que ter um trabalho todo. E essas narrativas também são assim. É isso que eu queria falar. Muito bom. E realmente dá a impressão de que é muito, muito pensado, porque são muitos detalhes da passagem que vai fazer referência com costumes, que vai fazer referência com o que se espera do comportamento de cada um que está ali presente, e que são colocados para mostrar como Jesus via aquilo, como Jesus interpretou aquilo, né? E Jesus gostava de chocar, de certa forma, né? Porque ele tinha que dar esse chacoalhão, né? E essa passagem deixa isso muito claro mesmo. Hoje no último versículo, que foi o 43 que a gente estudou, a gente falou sobre a questão do julgamento, né? E hoje a gente vai fazer um estudo um pouquinho coladinho aí, também com essa questão do julgamento, mas literalmente de uma outra perspectiva. Hoje é aquele versículo que eu comentei com vocês, que essa passagem ela empodera a mulher, porque agora Jesus vai pôr a mulher no centro. Agora ele vai ressaltar as características daquela mulher. E por que que a gente pode falar isso, né? Bom, primeiro que o comportamento dessa mulher é interessante. O Kenneth Bailey vai falar que ela agiu numa mistura de ira com gratidão, com, como é que fala, quando acontece alguma coisa? E com indignação, porque quando ela percebe que aquele que é o maior de todos, né, que é o Messias, ele não recebeu o tratamento o mínimo que ele deveria ter recebido, aquilo gera nela algo assim tão forte que ela teve esse ímpeto de fazer o que ela fez. Então ele tinha que receber o beijo, ele não recebeu. Tinha que ter lavado os pés, não foi lavado, não foi oferecido nem água, né? Tinha que ter ungido ele, e aí ela vai fazer isso, né? O Kenneth Bailey fala que só os nobres recebiam esse tratamento. E mesmo assim, os nobres eram ungidos com azeite, que era barato, e na cabeça. Mas ela não se sentia à altura nem de beijar Jesus, tampouco de ungir a cabeça de Jesus. É por isso que ela beija os pés, é por isso que ela vai ungir os pés. E essa demonstração de amor e de gratidão é algo tão fantástico, né? Que isso nos fez compreender, porque nós sabemos quem é essa mulher, né? Nos fez compreender mais ainda o porquê Jesus aparece para ela. Porque ela foi a encarregada de dar a mensagem de que Jesus não havia morrido, né? De que Jesus vivia. Então, esse comportamento dela mostra o quanto Jesus realmente impactou a vida dela. E aí, por que Jesus vai colocar ela no centro de tudo? Pensem que você está num banquete, você está cercado de homens, todos aqueles homens com os olhares de recriminação,
todos aqueles homens fazendo o julgamento que o Simão fez, não é? Julgando aquela mulher como pecadora e todo o comportamento dela. E Jesus, o que ele vai fazer? Voltando-se para a mulher, disse a Simão. Quer dizer, ele fala para Simão, mas ele está olhando para quem? Ele está olhando para ela, entende? Então ele vai ficar olhando fixo para ela e vai falar. Ele vai dar uma lição para Simão, mas não no sentido de chamar atenção, né? De uma, digamos assim, não é no intuito de repreender aquele fariseu, aquele comportamento. Ele vai falar daquela mulher, né? Com tanto carinho, com tanto amor, e ao mesmo tempo isso vai servir de lição para o Simão e para todos os que estavam ali. Então, por isso que essa passagem ela é tão bonita, né? Por isso que nesse momento ela vai assumir todo o protagonismo da cena, porque todos o olhar do Cristo se voltou para ela. E aí ele vai começar a fazer o comparativo. Nós não vamos entrar esmiuçar os comparativos, como a gente está retomando hoje. Eu quero pegar um outro verbo para a gente analisar. Vês, vês, né? Então Jesus pergunta para Simão: vês esta mulher? Ele chama a atenção do Simão para que ele olhe também, para que ele também enxergue ela da forma como Jesus a enxergava. E aí é interessante, porque quando a gente vai no grego para pegar o verbo é blepo. E aí ele também tem um monte de sentidos, né? É traduzido como ver, esse ver da visão, mas tem também a simbologia metafórica, né? É o ver com os olhos da mente, é aquele ver, mas o ver mais profundo, né? Tanto que a gente vê como possibilidades aqui, ó, contemplar, né? Então veja aquela mulher, no sentido de contemple-a, né? Preste atenção no comportamento dela, porque o comportamento dela é um modelo. O comportamento dela é algo de lição para todos vocês, né? Ponderar cuidadosamente e examinar. Então, o verbo que foi utilizado, da mesma forma que nós temos no português, né? A gente fala da visão com essa conotação mais profunda, né? Mais metafórica no sentido de ser um processo mental, né? Um processo de reflexão e não só um processo de captação de sinais luminosos. E aí eu trouxe aqui para a gente comentar uma passagem do livro Pão Nosso, né, capítulo 169, olha o título, Olhos. Então agora, gente, vocês me ajudem aí, por favor, para a gente desenvolver um pouco mais a nossa visão mesmo, né? A ideia do estudo é um convite à educação do olhar, a educação do olhar. Por quê? Porque o nosso processo evolutivo também passa por isso, né? A nossa evolução, ela se dá de tal forma que, conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos aperfeiçoando a forma como nós olhamos pessoas e circunstâncias. Percebam que os espíritos mais evoluídos, né, nossos irmãos mais velhos, eles enxergam as coisas e nos enxergam de forma diferente. Tanto é que eles veem muito mais potencial na gente do que nós mesmos. Porque quando eles olham, eles não estão enxergando só o exterior, né? Eles conseguem ter um olhar mais profundo. E o nível máximo disso é o olhar do Cristo, né? Aquele que conseguia enxergar tudo, né? Ter essa clareza de enxergar quem era aquele ser, aquele espírito imortal, né? E também todas as suas potencialidades. Mas a gente faz o uso um pouquinho, digamos assim, distorcido dessa nossa faculdade. Por isso que Pedro, lá na segunda carta, vai falar: eles têm os olhos cheios de adultério. Aí Emmanuel começa: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Então a palavra é interessante, né? Adultério. Adultério tem aquela conotação relacionada à sexualidade, né? Do adúltero, da traição e tudo mais, mas a palavra em si, ela tem um significado maior, mais amplo, e Emmanuel vai trabalhar
esse significado mais amplo, né? O que é adulterar? Quando fala de adulterar, o que vem à mente de vocês? Tem gente que fala de combustível, né? Modificar, Mudar o né? que é Modificar modificar o alguma coisa. original. Isso. Modificar o original. Exato, né? Você ia falar também, Everton? Não, a Lígia, eu falei para a Lígia falar, porque no português está muito ligado A à traição, traição, não? né? Quer dizer que é macular, né? Macular, isso. Conspurcar, né? Quer dizer, você tem algo que tem que foi feito para um propósito e você modifica esse propósito, você faz um mau uso disso, você está adulterando aquilo, né? Quando a gente fala das coisas, né? O brinquedo combustível, quer dizer, o que é um combustível adulterado? É que alguém batizou e colocou coisas ali que não devia estar ali. Então, de certa forma, fez esse mau uso. E aí o Emmanuel fala que esses olhos cheios de adultério constituem uma enfermidade. Enfermidade. Então, da mesma forma que a gente falou do julgamento no estudo passado, né? Esse olhar de adultério, esse olhar que distorce as circunstâncias ou que distorce o comportamento alheio, é uma enfermidade. É uma enfermidade. Rebelde, né? Daquelas difíceis de tratar. Mas agora, olha que interessante. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Aqui a gente tem um ponto que a gente vai ter isso em outras frases, em outras passagens do Evangelho também, que é mostrar como os olhos são vistos na perspectiva espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha a perspectiva fisiológica, como que os olhos funcionam? Por que a gente enxerga? Como que a gente enxerga? O que é aquele buraquinho pretinho que tem no olho? Pode falar, Carla. Refração, né? Formação de imagem através da refração, alguma coisa assim, né? Física, né? Você está indo mais além. Mas o seu olho funciona de que forma? Por que você enxerga? Me fala do Ele caminho da capta, luz. ele capta uma imagem e manda Isso. para o cérebro. É isso? Isso. Olha o verbo, né, que a Ana usou, ele capta. Então, para a fisiologia, para a medicina, né, para a anatomia, o olho nada mais é do que uma abertura que permite a entrada de luz. É. E aí o cérebro processa isso e os mecanismos são complexos, né? Mas olha, a entrada de luz. Aí o Emmanuel fala que os olhos são lâmpadas. Onde que está o paradoxo aí? A lâmpada, ela entra luz na lâmpada? Não. A lâmpada é utilizada para emitir luz. Então, na perspectiva espiritual, o nosso olho, ele na verdade não capta luz, ele emite luz. Que luz que ele vai emitir? A que você tem dentro de você. Se for uma luz apagadinha, você enxerga as coisas de forma meio ofuscada, meio apagada, né? Se você tem muita luz dentro de si, o seu olhar brilha. Entendem? Agora vamos juntando isso, né? Quer dizer, se o meu olhar é um olhar cheio de adultério, é porque onde está esse adultério? Está dentro, não está fora. E isso a Ana apontou para a cabeça, né? Está na nossa mente, né? Pode falar, Everton. Só para não deixar passar, tem duas dicas excelentes aí. Uma é uma palestra do Alberto Almeida, chama Se Seus Olhos Forem Luz. É muito bonita, até montei uma palestra em cima dessa palestra dele. E outra é uma série de 4 capítulos chamada Olhos que Condenam. Olhos que Condenam. É uma série bem forte, assim, que trata de um crime que aconteceu em Manhattan, na década de 80. Eu me lembro da notícia desse crime e tal, e 4 jovens negros são envolvidos, enfim, não quero dar spoiler, mas é uma série que já tem uns 2 ou 3 anos, e tem muito a ver com o olhar, né? Aquele que olha, aquele que vê.
que a gente vê está muito atrelado àquilo que a gente está dentro, né? Para não perder a dica, viu, Bruno? Muito bom, muito bom. Já anotei aqui. Quero pesquisar depois. E é exatamente isso, né? Quando o Everton fala tem a ver com cada um, quer dizer, quando a gente olha, a gente está projetando o que está dentro de nós. E aí a forma como a gente enxerga pessoas e circunstâncias vão estar intimamente interligadas a essa bagagem que a gente carrega dentro, né? Talvez Poucos, por isso aquele ditado, né? Os olhos são o espelho da alma. O tempo exatamente. todo que você está falando, me vem uma palavra que para mim é a palavra mais difícil da gente empregar, que está no Evangelho, que é a indulgência. Porque quando Jesus fala sede indulgentes, é sobre como a gente consegue enxergar o outro e entender o que ele, até onde ele é capaz de ir, né? O que ele é capaz de fazer. Olha que legal, hein? Você citou uma palavra muito interessante, né? Não sei se a gente vai chegar, mas tem uma lição de Emmanuel de um livro que chama Indulgência. E o mais legal foi quando o Aloysio Elias comenta o significado, a origem da palavra indulgência. Você sabe, Ana Lívia, de onde que vem? Indulgência é formado por uma série de palavrinhas, né, do latim, mas ele destacou o indulti. Esse in é um prefixo que indica dentro, né? Dentro, que a gente usa no português também, né? E o dulce, que é doçura. Então, por que que a pessoa é indulgente? Porque ela tem essa doçura dentro. E o fato dela ter essa doçura dentro dela permite que ela olhe o outro de forma mais doce. Interessante, né? Como que a origem, a própria palavra, né, nos ensina como a gente deve ser, como a gente deve comportar. Então é isso mesmo, né? Tá totalmente ligado a essa questão do olhar. E E aí, inveja. inveja, esse eu não sei a origem. Inveja é invidere, do in dentro e de deturpar, né, a verdade. Tem a ver também. Não, na inveja é o olho, né? O olho Exatamente. fica muito, não é? Só Interessante, para né? comentar. Isso. E aí ele fala que poucos os empregam, né? Empregam os olhos como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária, no sentido de que poucos utilizam os olhos para enxergar os fatos, enxergar o que está acontecendo, mas de forma necessária, né? Essa vigília é necessária, quer dizer, como a gente falou do julgamento, né? Ninguém está falando que a gente não vai enxergar o mal, não vai enxergar o mal nas circunstâncias e nas pessoas. A questão é o que você vai fazer com isso, ou por que você está fazendo isso, né? É o olhar de condenação ou é esse olhar para que você fique atento, para que você entenda? Esse é o ponto, né? É a vigília necessária. Então ninguém está dispensando isso. Só que poucos fazem isso, né? Poucos utilizam o olhar para esse propósito. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Então, sabe aquela pessoa que tudo que ela olha, ela só enxerga o lado ruim? Então, isso é um reflexo de como que está por dentro ali, né? Por que que ela está projetando tanto, né? É aquele olhar de desânimo, aquele olhar de que tudo está muito ruim, de que as coisas não vão melhorar, de que tudo vai dar errado. Então, a gente imagina o que passa pelo coração daquela pessoa. E por isso ela só consegue identificar. Tem a música que a gente canta muito, né? Da, da janela, né, Ana? Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, né? Pelas janelas do meu coração. Então, tudo que está lá no coração, a gente transforma isso num filtro. E aí o nosso olhar vai depender desse filtro, né? Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Ele vai dar alguns exemplos disso, né? Então, como que a visão ela é utilizada pela maioria de nós, né? A gente sempre vai olhar e vai enxergar aquilo que está relacionado aos nossos
interesses inferiores. Quando a gente olha para o comportamento do Simão fariseu, durante toda a cena, ele está fixado no Cristo para pegar comportamentos de Jesus que vão depois, para que ele, né, de certa forma, consiga desconstruir a imagem de Jesus. Então, assim, a gente está numa perspectiva de que pode ser que Jesus seja o Messias. Então, o Simão falou, não, vai que ele é o enviado, vai que ele é o escolhido, deixa eu convidar ele, então, para vir aqui na minha casa, que eu quero conhecer ele mais de perto. Mas, apesar de chamar Jesus de mestre, de rabi, em nenhum momento ele trata Jesus como mestre, como rabi. Em nenhum momento. E ele está sempre ali na espreita, tanto que ele pensa, né? Ah, se fosse profeta, não deixava essa mulher tocar ele, né? Então, o que que ele está enxergando na situação? Questões relacionadas aos seus interesses pessoais, né? A vantagem que ele gostaria de tirar tendo Jesus ali mais próximo dele, né? Então, essa é a questão. Ele olha para a situação com base nisso. Por isso que ele julga de forma incorreta. Por isso que ele não julga de forma acertada, né? E faz com que Jesus conte a parábola para ele. Olha o exemplo que Emmanuel dá, né? Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Então, é aquela pessoa que, para onde ela olha, ela enxerga dinheiro, né? Oportunidade de lucro. Então, se você tem uma terra fértil, ela enxerga de forma imediata, digamos assim. O que que ela enxerga? A perspectiva daquilo servir à coletividade ou a perspectiva dela explorar e obter lucro fácil ou lucro alto? Entende? Então, é isso que ele está colocando aqui, né? A pessoa olha uma oportunidade, né, de construir um negócio, de ter uma empresa. O que que vem primeiro? O papel social da empresa, aquilo que a empresa vai trazer de benefício para aquela região, para aqueles moradores, para os empregados, ou o que vem em primeiro lugar não, quanto eu vou lucrar com isso? Porque se eu não lucrar tanto, então eu não vou nem investir, né? Que é um problema que a gente tem atravessado hoje em dia, né? Entendem? O que está vindo em primeiro lugar quando se analisa a circunstância? Mais um exemplo que Emmanuel vai dar. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Aí aqui ele traz para o lado do adultério, né? Aqui ele faz a ressalva. E é interessante que ele coloca a irmã, então ele está puxando puxando a orelha de quem? Dos homens, né? Está trazendo para o lado dos homens. Então, se enxerga naquela pessoa, né? Uma pessoa afetuosa, uma pessoa legal, uma pessoa amiga, companheira, já vai com um olhar distorcido em cima daquilo, né? Tanto é um desrespeito quanto para aquela pessoa, né? Para a irmã de jornada, quanto às vezes um desrespeito com as pessoas que convivem com o próprio homem, né? Às vezes é um homem casado, um homem compromissado, mas o olhar dele é um olhar de desrespeito, né? Um olhar de objetificação. Isso também tem sido muito falado hoje, né? Enxergar a mulher como um objeto, como algo a ser possuído, conquistado, desdenhando todo o contexto, né? De sentimentos, de personalidade e tudo mais. Então, é também um olhar de adultério. Mais um exemplo de olhar de adultério. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Aqui a gente tem alguns exemplos bem interessantes, né? Chico Xavier frequentava lugares que às vezes hoje, se a gente enxergasse, a gente ia falar que Chico estava ficando maluco, né? Chico Xavier frequentava bar. Você fala, mas como, né? Como que pode, Chico, você frequentar um ambiente que as pessoas vão lá para se embebedar, um clima pesado, cheio de obsessor? A gente não consegue entender que onde Chico pisava, aquilo ali virava um centro espírita, né? Por quê? Porque ele tinha esses objetivos elevados, ele não estava ali para atender objetivos inferiores, né? Tem uma passagem num dos livros do André
que um benfeitor vai num prostíbulo para fazer, porque ele tinha que auxiliar, né? Esse benfeitor, a filha dele estava encarnada, o genro encarnado, e o genro estava traindo a filha dele. A filha dele estava doente, se eu não me engano, e quando ele vai nesse prostíbulo para prestar o auxílio, ele se desequilibra. E aí ele agride o genro dele, uma agressão espiritual que ele sente no corpo físico, né? E aí, de repente, aparece uma senhora lá dentro. E aquela senhora é o quê? Ela é a benfeitora do prostíbulo. Ela é uma mentora espiritual que trabalha in loco para auxiliar as pessoas que frequentam o ambiente. Então, vejam bem, né? Ela também não está ali porque ela está atendendo a demandas inferiores, né? Das vibrações pesadas. Ela está ali com propósitos maiores. Mas quem olha de longe com os olhos de adultério vai julgar. Vai falar que ela não deveria estar ali, né? Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Bom, agora ele deu uma palavra, né? Analisar com o mal. Então, tudo aquilo que a gente olha, a gente analisa. E a gente olha nessa perspectiva, né, de analisar com o mal, é quando a gente distorce a realidade da coisa, né? Os olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho que prossegue. Então, se o olhar é de otimismo, você consegue sempre ver a melhor parte, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Um dos miudinhos, o Aloysio dá um exemplo, parece um exemplo, né? É interessante. Depois que eu fiquei pensando nele, é interessante, né? Por exemplo, desse exemplo de olhar otimista, aquela pessoa que vai cometer um crime, mas ela não consegue usar de violência. Então, ela comete um furto ao invés de um roubo. Então, dá para você ter um olhar otimista sobre isso. Você vai falar, nossa, pelo menos ela não usou de violência. Pelo menos ela não usou uma arma, né, uma faca para cometer aquele crime. Ela só foi lá e furtou, né? Aproveitou de alguma forma. Então, olha onde que pode chegar esse olhar de otimismo, né? Em todas as circunstâncias, você ainda conseguir extrair dali ensinamentos, coisas boas e aproveitáveis. Mas esse é um treino do olhar, né? Um treino muito difícil, muito difícil. Como é que você enxerga isso, né? O tempo todo? Precisa de muita bagagem, né? Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Ó, isso é interessante também. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Aquela questão de falar do outro, né? Falar do malfeitor só por motivos didáticos, né? Então você vai falar assim, não, eu tô só, né? Tô só analisando, tô só levantando aí para a gente ficar atento, para a gente saber o que está acontecendo, né? Então você invoca essa necessidade de olhar mesmo, de perceber o mal, mas justificando um ato de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Olha como que Emmanuel encerrou, né? Então, o olhar de adultério, ele faz com que você enxergue o mal onde o mal não existe. Porque, às vezes, o que você está enxergando lá é o que está dentro de si. Então, o mal não está no outro, o mal está dentro de você. Certo? Agora, o homem cristianizado e prudente, ou seja, quando a gente consegue, de fato, né, trabalhar essa virtude, essa possibilidade de enxergar as coisas como elas realmente são, aí a gente passa a não enxergar mal, onde esse mal nem mesmo existe, né? Complexo, né? Eu achei uma lição complexa, até porque nós estamos voltando hoje, está todo mundo ainda se posicionando, e aí já vem essas lições de Emmanuel que faz a gente ficar sempre com dor na canela, né? Bom, agora um texto um pouco mais brando, mas ainda um texto muito interessante para a gente refletir. Essa questão da visão, ela é tão assim, delicada, que a gente tem até um processo kármico relacionado, né? É claro que não é matemático, né? Não é assim, 1 mais 1 é 2. Mas aquela pessoa que faz mau uso da visão,
ela pode se comprometer de tal forma que na outra vida ela venha como cega. Por isso que a gente tem uma passagem do Evangelho que vai falar: bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Olha aí o paradoxo, né? Olha aí o contrassenso. O que é bem-aventurado mesmo? A gente já estudou, né? São os felizes. São os felizes. Felizes os que são cegos. Imagina a gente falar uma coisa dessa, né? Felizes os que são cegos. É muito estranho. Mas quando a gente olha nessa perspectiva, né, de que como um olhar equivocado é capaz de comprometer uma existência toda, é capaz de causar em nós profundos débitos que a gente vai, às vezes, arrastar por séculos, que às vezes não ter a visão passa a ser uma bênção. E quem está falando isso não sou eu, né? É o cura d'Ars. É aquele sacerdote francês que vai trazer essa mensagem que eu tirei alguns trechos para a gente ver. Ele foi evocado porque tinha uma menina participando da reunião que era cega. Então eles evocam ele para que ele curasse ela. Mas antes dele curar, ou antes dele falar que vai tentar curar, né, ele vai falar algumas palavras sobre a cegueira. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz. Então vamos lá. Não é uma apologia à mutilação, né? Não é que a gente goste do sofrimento, né? Mas às vezes aquilo fica tão cristalizado no espírito, né, no perispírito, que a cegueira ela passa a ser uma forma do próprio espírito se penitenciar do que ele fez, né? Por isso que fala que quantos há no mundo que um dia nas trevas, ou seja, depois que fez mau uso do olhar, depois que perdeu o planejamento reencarnatório, depois que assumiu um monte de dívidas complexas para serem resgatadas, então a pessoa estando nas trevas, ela vai falar, né? Maldição eu ter a faculdade de ver, porque se eu não tivesse, eu não estaria nessa minha situação hoje. Então isso é para ressaltar a gravidade, né? A gravidade que o mau uso do olhar pode causar. Ó, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida a visão. Aí é interessante, porque aí agora está falando daquela visão profunda, né? O olhar da mente, o olhar do coração. Então, aquela pessoa que fecha os olhos para essa luz externa e trabalha só com essa luz interna, ela é capaz de ver com uma percepção mais aguçada, né? Por isso fala que vê mais do que nós que temos a visão límpida, né? Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. É muito forte, né? É muito forte. Mas é para chamar a nossa atenção, né? Para que a gente não desperdice esse dom, essa dádiva que nós temos de enxergar e para que a gente treine, então, também o nosso olhar, né? Bom, pessoal, para a gente retomar, foi isso. Espero que estejam todos bem, né? Porque esses estudos fazem a gente ficar sempre muito reflexivos, né? Bruno, você estava falando aí, né, agora aí dos cegos. Esses dias eu vi um casal de cegos, né?
E eu fiquei meditando, né? Assim, os dois eles são cegos de nascença. E se conheceram e eu fiquei, gente, eu fiquei pensando, né? Realmente deve ser um sentimento muito sincero, porque eles não foram atraídos pelo físico, né? Eles foram atraídos ali pelo sentimento, né? É igual, é isso, quando é esse olhar físico, eles não estão se vendo a aparência feia, se é baixinho, se é alto, se é gordo, se é magro, eles estão porque eles gostam ali da energia um do outro, né? Do falar. Eu falei, nossa, esse daí tem certeza que é sincero, né? Ou não, né? Mas assim, o olho tem um poder, né? De adulterar, fingir, né? Uma situação, porque você não está enxergando por dentro, às vezes você é atraído ali pelo físico, mas depois você consegue, com um olho mais profundo, ver aquele interior, né? Que não era bem aquilo que seus olhos estavam vendo, né? Então, estava falando, eu estava lembrando desse casal. Em época de filtro de Instagram, né? Tem que enxergar com o coração mesmo, não pode cair em cilada, né? Me veio tanta coisa para falar, assim, como é rico esse estudo mesmo, porque quem assistiu o Céu lá de Uberlândia, né, nesse finalzinho agora, o Jorge Elahá fez uma palestra sobre Maria, né, o assunto era Maria de Nazaré, né, e ele Eu fala. vi, Sandra, Você maravilhoso. viu? Lindo, né? E ele fala Não, do que a gente precisa guardar no coração. Lógico que estudos são importantes, conhecimento é magnífico, né? Mas a gente experiencia, né, quando, verdadeiramente, quando a gente sabe guardar no coração. E aí vem nas ações, né? E aí, por que que eu tô falando isso? Porque você falou muito do olhar com o coração, né? E as nossas palavras também, como diz aquela frase, né? Que as nossas palavras vêm daquilo que o nosso coração tá cheio, né? Então, assim, o quanto que o nosso corpo, como instrumento, né, vivente, né, a gente tem condições de colocar em prática coisas que a gente acredita, né? Do nosso mais profundo, né? E aí veio também que a cegueira para os olhos é como se fosse o silêncio, né? Necessário de algumas palavras. A gente também precisa saber silenciar, nas palavras, como aprendizado, né? E esse olhar nosso, ele já é para fora automaticamente, né? A gente abre os olhos e a gente vê o mundo de fora, né? E quando a gente sai desse automático, quando a gente quer evoluir, a gente precisa olhar para dentro, né? E a gente olha para dentro via reflexão ou a ajuda do outro, na oração, né? Então, esse dentro e fora o tempo todo, os nossos olhos, a partir de quando a gente pisca, simplesmente, né? Pisquei é para dentro, olhei é para fora. E a nossa respiração, assim, né? É interno e externo, o tempo todo. Muito bom. Lembrei de outra obra aqui, a gente falando, né, do ensaio sobre a cegueira, que é uma obra fortíssima também, né? E esse de ver, mas não enxergar, né? Os homens sofrem muito com isso quando a mulher chega e fala que você gostou e você não tá sabendo o que é que ela fez, né? Você cortou um dedo no cabelo, ou se fez luz e tal. Então, tem hora que a gente passa apertado com isso aí, né, Bruno? Não é fácil essa tarefa, não. Muito bem, gente, muito bem. Eu acho que nesse tema aí a gente teria muita coisa ainda para falar, né? Um dos grandes leitores que eu conheci, quando eu tinha acabado de virar juiz, eu estava numa cidade chamada Monte Alto, e entrou um cego, e me chamando pelo nome, e faziam 2 dias que eu estava lá, e ele era um escritor, ele lia muito e vendia livros.
livros ditados, né, assim, para ouvir. E aquele homem me encantou, eu fiquei muito pensativo nele, assim. Ele havia ficado cego no decorrer da vida, né? Mas uma energia, uma alegria. Falei, é por isso que Deus permite, né? Que também que para essas pessoas darem testemunho, né? De que é possível vencer com dificuldades que a gente pode julgar. E ele também já estava assim por alguma razão, né? Por algum motivo de uma outra existência e tal. Mas então, assim, é muita coisa que a gente pode ver. Bruno, eu não pensaria nunca fazer um estudo por esse caminho que você tomou aí, viu? Você foi muito bem. Você enxergou. E quando a gente faz vista grossa, que jeito que a gente está enxergando? Com o coração Então, meu ou bem, não, hein? tem coisa na vida que tem que fazer vista grossa, viu, Ana? Se for levar tudo tintim por tintim, não salva nada. Nada nem ninguém. A Daiane e a Hebe chegaram depois. Boa noite. Você sabe que eu falei boa noite pra Gabi? Porque eu vi a Sandra, que a Sandra pra mim ficou tão parecida com a Gabi na hora que eu olhei. E a Gabi é novinha, hein, Sandra? Você tá bem. Tá bem, né? Muito bem, muito bem. Quem vai fazer a prece pra gente encerrar? Ah, eu tinha pensado em você mesmo, Miriam. Vamos lá. Bom, neste domingo, juntos vamos elevar nossos pensamentos e nossas preces no estudo que o Bruno nos trouxe hoje, trazendo de nós o nosso mais simples, o nosso coração aberto para os princípios dos nossos objetivos, o nosso equilíbrio emocional, muita luz e paz, deixando brilhar em cada um o que nós temos de melhor. A grandeza do nosso amor que nós podemos semear com os nossos olhos com mais puro amor, nosso olhar otimista, os nossos ensinamentos nas diversas situações que podemos enxergar. Então, que ouçamos os nossos olhares, os nossos corpos, para que possamos contemplar a vida. Amém. Obrigado, Miriam. Obrigado, gente. Bom